senador Eduardo Girão, da Tribuna, chamou atenção para a necessidade de uma investigação urgente do leilão de arroz realizado pelo governo Lula. O senador comemorou a manifestação em que os brasileiros pediram o impeachment de Lula e de Alexandre de Moraes e disse: "É esse o caminho para o Brasil. Rua, manifestação nas ruas, voltarmos às ruas contra tudo isso que a gente está vendo aí. Essa inversão completa de valores no Brasil, onde pessoas condenadas por corrupção por 3 instâncias estão mandando e desmandando, e o Supremo Tribunal liberando e punindo quem prendeu essas pessoas, quem fez um trabalho correto respeitando a lei. Nós temos que nos manifestar contra a irresponsabilidade desse governo Lula perdulário." O senador prosseguiu: "Eu quero falar aqui sobre um escândalo que está para se desenrolar. Aliás, já houve o escândalo." Girão relembrou o passado de escândalos de corrupção dos governos petistas e disse: "Mas passados 10 anos, o PT e seus aliados descobriram outra mina de ouro, muito mais lucrativa do que contratos superfaturados do governo com empresa de publicidade. Isso não bastou." Eduardo Girão explicou: "Agora estamos diante de um novo caso, por enquanto muito suspeito. Em função da catástrofe que afeta nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que é disparado o maior produtor de arroz do Brasil, atendendo 70% do mercado, o governo federal decidiu promover um leilão emergencial para a aquisição internacional do produto. A princípio, poderia parecer uma medida correta de prevenção para que não faltasse arroz na mesa dos brasileiros. Mas olha só, a tragédia das enchentes não impactou, repito, não impactou a produção, porque mais de 80% da safra já estava colhida e armazenada com segurança, o que pode totalizar 7 milhões de toneladas. O senador lembrou que a principal manifestação de Lula sobre a tragédia foi ir ao local para fazer um ensaio fotográfico. Ele disse: "Chamou muita atenção um vídeo em que Lula é filmado em meio aos escombros das enchentes, com uma direção típica de produção cinematográfica. Isso é ou não é fazer palanque em cima de caixão, em cima da tragédia alheia?" Ao juntar esse vídeo com a nomeação de Paulo Pimenta para ser o responsável pela gestão de recursos que virão para a construção do Rio Grande do Sul, temos os elementos suficientes para concluir que o PT e seus aliados estão mais preocupados com o oportunismo eleitoral do que em realmente ajudar os gaúchos a superarem os efeitos dessa terrível calamidade. Girão afirmou: "Isso por si só já seria muito ruim, mas tem mais irregularidades com esse leilão e são indícios muito graves de um novo esquema de desvio." O senador explicou que o governo Lula realizou um leilão do qual participaram empresas pequenas que trabalham em ramos que não têm qualquer relação com arroz ou importação. Ele expôs o caso de um mercado no estado de Macapá que arrematou 6 lotes no valor de 736 milhões. O senador mostrou que o mercado, que tinha um capital social de 80 mil reais, alterou seu registro para passar a ter capital social maior. Ele disse: "Foi alterado. Olha só, um capital de 80 mil reais. Olha o pulo do gato aqui. Mas foi alterado na junta comercial no dia 24 de maio deste ano, para 5 milhões de reais. Em 24 de maio, ou seja, depois da catástrofe." O senador apontou ainda que o leilão praticamente não teve qualquer desconto. Ele disse: "O valor máximo estipulado pelo leilão foi de R$ 5,00 por quilo. Os lotes foram vendidos pelo valor de R$ 4,99, ou seja, o benefício conseguido para o Estado do Brasil foi de 1 centavo por quilo. Uma pergunta inocente que eu faço: em vez de comprar, de importar esse arroz sem nenhuma garantia de qualidade, não seria mais fácil subsidiar o arroz brasileiro, que é reconhecido pela sua boa qualidade? Tudo isso, a meu ver, está cheirando muito mal.
principalmente depois do escandaloso calote que foi protagonizado pelo atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, na época governador da Bahia e coordenador do Consórcio Nordeste, formado pelos 9 estados. O senador relembrou o escândalo em que o consórcio pagou 48 milhões de reais por respiradores que sequer foram entregues, com a participação de outra pequena empresa que não trabalhava no ramo. Girão disse: tais respiradores nunca foram entregues, o dinheiro nunca foi devolvido e o processo envolvendo Rui Costa, para variar, está parado nos tribunais superiores. O senador Eduardo Girão anunciou que deputados de seu partido já apresentaram uma representação ao Tribunal de Contas da União. Ele disse: os deputados federais do Partido Novo, Marcel Van Hatten e Adriana Ventura, ingressaram com uma representação junto ao TCU para que sejam investigadas tanto a suspeita de fraude quanto os fortes indícios de formação de cartel nesse leilão absolutamente suspeito. Nós vamos acompanhar de perto os desdobramentos dessa investigação para que, se for necessário, coletar assinaturas para a instalação de uma CPI, como a Câmara dos Deputados já teve a iniciativa e já está lá esse pedido rodando entre os parlamentares. Empresas envolvidas em escândalos bilionários de corrupção já foram alvo de diversas medidas judiciais em processos após a apresentação de provas e seguindo o devido processo legal. Não há notícia de que empresas, mesmo com as provas, tenham sofrido medidas cautelares de apreensão de todos os seus equipamentos ou de toda a sua receita. Esse tipo de medida, entretanto, é comum em inquéritos conduzidos nas cortes superiores contra conservadores e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesses inquéritos, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, inclusive pela concorrência, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa, entre outras. A renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada, a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A medida se soma a outras já tomadas contra o canal, como a apreensão de todos os equipamentos, a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel mediático quer manter invisíveis. pix@folhapolitica.org. Assista. Eu vou falar hoje aqui sobre vários assuntos que estão inquietando os brasileiros. Amanhã, porque não vai dar tempo eu falar tudo que está engasgado, mas amanhã eu vou deixar a cereja do bolo, que é sobre os abusos que nós estamos vendo vindo da Corte do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, cada vez mais avassaladores, cada vez mais desrespeitosos com a Constituição do Brasil e com os brasileiros, cada vez mais perseguidores. E eu não posso ficar calado, porque senão eu coloco a cabeça no travesseiro e não durmo, vendo os abusos que estão acontecendo dia após dia, vindos especialmente com relação aos inquéritos que não têm fim. Pessoas, brasileiros que não têm o foro no STF, que estão sendo arrolados para lá e que estão sendo absolutamente aí injustiçados, humilhados, intimidados, repito, perseguidos. E isso vai ter que ter um fim. Isso vai ter que ter um fim. Isso passa por aqui. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. São vidas destroçadas pela decisão de um ministro. Claro que os outros também fazem parte, porque a gente não vê vozes distoantes, como deveria ser, como deveria ter, mais clara para a sociedade. É como se referendasse às arbitrariedades vindas do Supremo Tribunal Federal e que tem devastado famílias inteiras nesse momento, porque nós vivemos uma ditadura da toga. E amanhã eu vou falar sobre isso aqui no Senado Federal, trazer novos dados, novas aberrações de brasileiros presos que não tiveram ainda o processo julgado, definido, estão com recurso. Alguns que fugiram dessa ditadura. Pacificação passa, porque a gente fala em pacificação, mas ela passa por bom senso, por serenidade. E não vai ter outro caminho que não seja a anistia desses abusos que estão acontecendo no Brasil. Senhor presidente, eu também gostaria de falar da manifestação que teve ontem em São Paulo. Manifestação bonita, feita pelo Space Liberdade, Kevin, Samantha, alguns parlamentares, desembargador corajoso, Sebastião Coelho, estava lá Marcel Van Hatten, o jornalista Marco Antônio Costa, Adriles, vários outros, que é esse o caminho para o Brasil. Rua, manifestação nas ruas, voltarmos às ruas contra tudo isso que a gente está vendo aí. Essa inversão de valores completa no Brasil, onde pessoas condenadas em corrupção por 3 instâncias estão mandando e desmandando, e o Supremo Tribunal liberando e punindo quem prendeu essas pessoas, quem fez um trabalho correto, respeitando a lei. Nós temos que nos manifestar contra a irresponsabilidade desse governo Lula, perdulário. E eu quero falar aqui sobre um escândalo que está para se desenrolar. Aliás, já houve o escândalo. Falta agora essa casa e a Câmara dos Deputados, que já está se movimentando, ambas as casas, que é a questão do arroz, da compra do arroz, da importação do arroz, que já azedou
Não é porque nós estamos em festa junina. O arroz azedou. E eu vou explicar por quê. É uma operação, senhor presidente, muito suspeita, que pode se tornar um escândalo sem precedentes na história do Brasil. Dessa vez envolvendo um leilão emergencial de arroz. Nós precisamos antes recordar um pouco o currículo do PT e seus aliados nos últimos anos. Em 2005, ainda no primeiro governo de Lula, o ex-deputado federal Robert Jefferson denuncia e mostra as provas de um esquema que passou a ser considerado como mensalão, pois se resumia ao pagamento de uma gorda mesada aos parlamentares que votassem com o governo no Congresso Nacional. Como resultado das ações penais movidas pelo STF, 20 pessoas foram presas, incluindo o principal operador do esquema, Marcos Valério, através de contratos superfaturados de empresa de publicidade. E também o ministro da Casa Civil à época, José Disseu, condenado a 10 anos de prisão como sendo chefe político da corrupção em nosso país. Mas passados 10 anos, o PT e seus aliados descobriram outra mina de ouro, muito mais lucrativa do que contratos superfaturados do governo com empresa de publicidade. Não bastou. Em 2014, no governo de Dilma, tem início a Operação Lava Jato, o maior legado histórico no enfrentamento à corrupção e impunidade nesta nação. Em 79 fases, durante 7 anos, promoveu 244 ações penais e condenou à prisão 560 pessoas, incluindo dezenas de políticos e empresários muito poderosos, mas também muito corruptos, com destaque para Lula, que foi condenado a 12 anos de prisão em 3 instâncias do Poder Judiciário. Temos que lembrar isso todo dia. O chamado Petrolão, que segundo o levantamento do próprio TCU, desviou 29 B de bola aí de índio, bilhões de reais do seu dinheiro brasileiro, fez o mensalão virar fichinha, pois movimentava apenas milhões. Entre aspas, claro. Agora é em bilhões. Para termos uma ideia do nível estratosférico da corrupção, o engenheiro Pedro Barusco, gerente do 3º escalão da Petrobras, devolveu 500 milhões de reais em colaboração premiada, roubados do povo brasileiro. 500 milhões! Depois foi dito que ele foi indicado pelo Lula. Foi perguntado. Olha só, a degradação foi tanta que levou a Odebrecht, uma das maiores empresas do Brasil, a ter que implantar um departamento específico para administrar propina. Agora estamos diante de um novo caso, por enquanto muito suspeito, em função da catástrofe que afeta nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que é disparado o maior produtor de arroz do Brasil, atendendo 70% do mercado. O governo federal decidiu promover um leilão emergencial para aquisição internacional do produto. A princípio, poderia parecer uma medida correta de prevenção para que não faltasse arroz na mesa dos brasileiros. Mas olha só, a tragédia das enchentes não impactou, repito, não impactou a produção, porque mais de 80% da safra já estava colhida e armazenada com segurança, a qual pode totalizar 7 milhões de toneladas. Através das redes sociais, chamou muita atenção um vídeo em que Lula é filmado em meio aos escombros das enchentes com uma direção típica de produção cinematográfica. Isso é ou não é fazer palanque em cima de caixão, em cima da tragédia alheia? Ao juntar esse vídeo com a nomeação de Paulo Pimenta para ser o responsável pela gestão de recursos que virão para a construção do Rio Grande do Sul,
temos os elementos suficientes para concluir que o PT e seus aliados estão mais preocupados com o oportunismo eleitoral do que realmente ajudar os gaúchos a superarem os efeitos dessa terrível calamidade. Me encaminhando para o fim, senhor presidente. Isso por si só já seria muito ruim, mas tem mais irregularidades com esse leilão. E são indícios muito graves de um novo esquema de desvio. O governo Lula autorizou a Conab a importar até 1 milhão de toneladas no valor de 7,2 B de bola e de índio, bilhões de reais. Poucas empresas participaram do leilão, dentre elas uma loja de veículos e uma sorveteria, presidente. Um mercado de Macapá, no Amapá, chamado Queijo Minas, arrematou 6 lotes, no total de 147 mil toneladas de arroz, a um custo de 736 milhões de reais. Esse mercado tinha um capital social de apenas 80 mil reais. Se o senhor me der mais 2 minutos, eu prometo encerrar. Mas foi alterado, olha só, capital de 80 mil reais. Olha o pulo do gato aqui. Mas foi alterado na junta comercial no dia 24 de maio desse ano para 5 milhões de reais, 24 de maio. Ou seja, depois da catástrofe. O valor máximo estipulado pelo leilão foi de R$ 5,00 por quilo. Os lotes foram vendidos pelo valor de R$ 4,99. Ou seja, o benefício conseguido para o Estado para o Brasil foi de 1 centavo por quilo. Uma pergunta inocente que eu faço. Ao invés de importar esse arroz sem nenhuma garantia de qualidade, não seria mais fácil subsidiar o arroz brasileiro, que é reconhecido pela sua boa qualidade? Tudo isso, senhor presidente, ao meu ver, está cheirando muito mal, principalmente depois do escandaloso calote da maconha, que foi protagonizado pelo atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, na época governador da Bahia e coordenador do consórcio Nordeste formado pelos 9 estados. Foi descoberto durante a CPI da pandemia que eu participei, todas as sessões, em 2022, a aquisição de 300 respiradores por 48 milhões de reais de uma empresa especializada em comercializar produtos à base da droga da Tais respiradores nunca foram entregues, o dinheiro nunca foi devolvido e o processo envolvendo o Rui Costa, para variar, está parado nos tribunais superiores. Os deputados federais do Partido Novo, Marcel Van Hatten e Adriana Ventura, ingressaram com a representação junto ao TCU para que seja investigado tanto a suspeita de fraude como os fortes indícios de formação de cartel nesse leilão absolutamente suspeito. Senhor presidente, nós vamos acompanhar de perto os desdobramentos dessa investigação para que, se for necessário, coletar assinaturas para uma instalação de CPI, como a Câmara dos Deputados já teve a iniciativa e já está lá esse pedido rodando entre os parlamentares. Muito obrigado pela sua tolerância. Eu quero encerrar com uma frase para todas as brasileiras e brasileiros que estão nos ouvindo. Frase de Martin Luther King, no momento de sombra dos Estados Unidos. Grande pacifista e humanista. Ele dizia assim: o que me incomoda não é o grito dos violentos, dos corruptos, é o silêncio dos bons. Que Deus abençoe e que tenha muita abundância a consciência dos homens de bem desse Brasil e se posicionem sobre essas tragédias anunciadas. Muito obrigado.